Graça e a paz do Senhor. Amém. Boa noite a todos, boa noite aqueles que estarão nos assistindo também online. Que o Senhor venha nessa noite falar poderosamente ao nosso coração. Gostaria que você fechasse seus olhos e orasse ao Senhor. Eu sei que você fez alguma coisa, alguma atividade em casa. Alguns saíram para trabalhar, outros saíram para resolver algumas coisas. O Senhor nos guardou, o Senhor nos fez prosperar durante esse dia e nos deu a oportunidade de estarmos aqui. Isso é uma oportunidade ímpar, uma oportunidade maravilhosa de estar na casa do Senhor. Então vamos orar, agradecendo e apresentando tudo que nós iremos fazer nessa noite. Feche teus olhos e vamos orar. Pai, nós somos gratos. Muito obrigado, Deus, pelo dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Deus, pela rica oportunidade de chegar na tua casa, de estar aqui, ó Deus, buscando a tua face, estar aqui, ó Deus, para louvar o teu nome, ministrar a tua palavra, ser ministrado pelo Senhor. E nós te pedimos nessa noite que o Senhor, Deus, tenha a liberdade, Senhor, de falar, de agir, e que teu Espírito Santo venha tocar em nós e que sejamos, ó Deus, que estejamos, ó Pai, propícios, ó Deus, ao Senhor nessa noite, e que nada nem ninguém venha impedir a nossa adoração, nada nem ninguém venha impedir de ouvir, ó Deus, a tua voz, de estar, ó Deus, diante do Senhor nessa noite. Eu quero agradecer pelos irmãos que já chegaram, ó Deus, toma aqueles que estão a caminho. Queremos, ó Deus, nessa noite pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e que o Senhor nos permita, Senhor, nesse momento, entrar em culto ao Senhor, culto junto, ó Deus, à comunidade do Guarani, junto a esta igreja, ó Deus, que o Senhor nos tem dado, e que nessa noite seja o teu nome glorificado e exaltado, e que o teu nome seja proclamado. Muito obrigado. Nos dê um culto abençoado e que façamos, ó Deus, o melhor para o Senhor nessa noite, para a tua honra e tua glória, Pai. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia, Mateus capítulo 7, verso 24 até o verso 27. Mateus capítulo 7, verso 24 até o verso 27. Logo após, já vou chamando o Ministério de Louvor. Nós estaremos adorando ao Senhor. Todos acharam? Amém. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem imprudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Que nós venhamos atentar pela palavra de Deus, porque ela é a verdade e ela que sustenta a nossa vida, e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Então vamos adorar o Senhor com o Ministério de Louvor nessa noite. Você vai ter a liberdade de adorar o Senhor. Adore como se fosse o seu último dia. Não estou profetizando que o Senhor vai te levar, mas estou dizendo para você, não perca a oportunidade. Amém? Não perca a oportunidade. Você está aqui, você veio para o melhor lugar para adorar o Senhor. Graças e paz. Amém? Muito amado, dispor de pé, aqueles que puderem. Amém. Estou declarando Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus, Jesus. em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua
deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, 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 estamos nós aqui. Amém. Glória a Deus. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu
sede, não quero mais buscar em outras fontes. Nunca mais, Pai. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Fale isso para o Senhor nessa noite. Declara o teu amor por Ele. Aleluia. Ele é tudo que nós precisamos, querido. Glória a Deus. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Ele pode saciar a nossa sede. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-nos de beber, Senhor. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Tu és a fonte, Pai. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que já ouvi teu falar. Tu és, Só Tu és. por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Aleluia. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Aleluia. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou,
a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. A igreja, tu és por quem a minha alma esperou. Aleluia. A fonte da vida que me... Obrigada, Jesus. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Meu Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai,
a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. És fiel em todo tempo, Glória a Deus. em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Pode sentar, querido. Nesse momento nós vamos ter um momento de oração. Vou chamar aqui o irmão Marcos. Vem cá, Marquinhos. Esteja orando aqui. Deixa eu ver, a irmã Nicéia também vem, esteja orando. Irmã Graciete, vou dar essa graça de novo, que eu fiquei sem graça na semana passada pelo que eu fiz. Então, em nome de Jesus, né? Me perdoe já, desde já. Né? Eu convidei, depois desconvidei. Quem estava aqui quarta-feira passada percebeu, né? Então, nós vamos estar orando. Irmãos, nós falamos de ter momentos de oração na igreja, é muito importante. Mas você precisa e deve orar em casa. Né? Depois, se alguém puder tentar entrar em contato com o Fernando, que o carro dele vai arriar a bateria ali. Tá bom, Mauri? É dele. Esse carro é dele aí. Tá ligado ali se você... Oi? Então, dá um pulinho lá, de repente, porque senão vai arriar essa bateria dele aí. Isso, tenta ligar, por favor. Mas como eu estava falando, o momento de oração aqui na igreja é muito importante, mas a gente precisa orar em casa. Né? Tem algumas coisas que estão acontecendo na nossa igreja, no nosso país, que, irmão, só através de oração. Então, você deve estar em oração. Então, eu vou pedir, na ordem que eu chamei, irmão Marcos, vai estar orando pelo nosso país, né? Abençoando o nosso Brasil. Irmãos, que em nome de Jesus essa nação pare, né? A gente já não está aguentando mais. Eu tô com um problema com Águas do Rio, que é uma conta de R$ 1.900 de água. Não sei de onde é que foi tanta água. Parecia que eu estava esvaziando piscina. Eu falei assim pro rapaz, eu vou ter que ir na justiça mesmo, vou botar na justiça, vamos embora. Entregar na mão do Senhor. Mas a gente está vivendo uma crise moral, crise institucional, ninguém respeita mais ninguém. O rapaz da Águas do Rio veio falar comigo de uma forma. Eu falei, rapaz, estou aqui fazendo o que é correto, e o que é correto hoje está errado, né? Esse país precisa de uma mudança mesmo. A gente precisa começar da gente. Então, o Marquinhos vai estar abençoando nosso país, orando. A irmã Nicé vai estar orando pela igreja, em especial. Entrega à igreja, comunhão da igreja, fidelidade, santidade da igreja. A igreja precisa estar pronta, preparada para o Senhor usar. E a irmã Graciete vai estar orando pelos enfermos também da casa do Senhor. Vou te convidar a você se colocar de joelhos e assim orar também, juntamente com esses irmãos.
Senhor nosso Deus, aqui estamos, ó Deus, na sua casa, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade, ó Deus, pelo desejo, ó Deus, de buscar a Ti, de estar na Tua presença, Senhor, por os nossos irmãos aqui reunidos, ó Deus, em oração, ó Deus, em um único objetivo, Senhor. Neste momento, ó Pai, eu quero Te entregar, ó Deus, o Brasil, Senhor, o país que nós vivemos, ó Deus, o país que nós estamos, ó Deus, onde nós trabalhamos, ó Deus, onde nós estudamos, ó Deus, dedicamos, ó Deus, toda a nossa vida, ó Deus, o nosso suor aqui neste país, ó Deus. E muitas das vezes, Senhor, contando com lideranças, ó Pai, com governantes que não têm honrado, ó Deus, as suas promessas, não têm honrado as suas palavras, ó Deus. Quero dizer, ó Deus, que nós não confiamos neles, ó Deus, porque maldito o homem que confia no homem, ó Deus. Mas nós entregamos a Ti, ó Deus, todos esses homens, ó Deus, que estão à frente, ó Pai. Nós não colocamos neles a nossa esperança, ó Deus, mas colocamos em Ti, ó Pai. E o Senhor pode ser o nosso refúgio, ó Deus. O Senhor pode, ó Deus, vir ao nosso socorro, ó Deus. Socorro, ó Deus, aquelas pessoas, ó Deus, que creem em Ti, ó Deus, aquelas pessoas que buscam honestidade, ó Deus, aquelas pessoas que trabalham, ó Deus, por esse país. Em nome de Jesus, Senhor, seja também com a sociedade, com a cultura, ó Deus, com os costumes, ó Deus, desse país, pois nós sabemos que o Congresso, ó Deus, e a liderança é um espelho e muitas das vezes é um reflexo dessa sociedade, ó Deus. Então nós precisamos se achegar a Ti, nós precisamos saber mais de Ti, ó Deus, nós precisamos conhecer mais a Tua palavra, precisamos mudar, ó Deus, os nossos comportamentos, ó Deus, nossas ações e até mesmo, ó Deus, a forma de ver a vida e a forma de enxergar os nossos irmãos, ó Pai. Porque isso também refletirá, ó Deus, na escolha dos representantes, ó Deus, isso vai refletir, ó Deus, num contexto geral, ó Pai. Nós precisamos muito de Ti para isso. Abre os nossos olhos, abre os olhos dessa nação, Senhor. Guia-nos, ó Deus, para próximo de Ti, ó Deus. E feliz é a nação, Senhor, cujo Deus é o Senhor. Nós acreditamos nisso, ó Pai. Nós te oramos, ó Deus, te imploramos, ó Deus, e te agradecemos por todo o sustento, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, mesmo em tempo de crise. Em nome de Jesus, amém. Bendito Deus, Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, mais uma vez, Senhor, reunido para louvar e engrandecer o teu nome. Senhor Deus, nesse momento eu apresento a Ti, a Tua igreja, Senhor, que aqui se encontra de joelhos, Senhor Deus. O Senhor conhece o coração de cada um, Senhor Deus, as necessidades de cada membro da igreja. Senhor Deus, entra com provisão nas famílias, Senhor Deus, que cada uma delas seja alcançada pela sua graça e misericórdia, Senhor Deus. Nesse momento eu apresento a Ti, ó Pai, cada organização da nossa igreja, Senhor, todos os projetos, Senhor Deus, que está sendo lançado, Senhor Deus, aqui na igreja. O Senhor sabe, Senhor, a necessidade que temos de pregar o evangelho, Senhor Deus, a cada criatura. Senhor, seja com a casa de paz, seja, Senhor, com os cultos no lares, paz. Entra com provisão, Senhor Deus, dando sabedoria a cada membro que aqui se encontra, Senhor. Aqueles que não puderam vir, o Senhor sabe o motivo, Senhor Deus. Fortalece espiritualmente cada um de nós, Senhor Deus, limpando nossa alma, nosso coração, nossa mente, Senhor Deus, trazendo de volta ao primeiro amor, Senhor. Que haja comunhão entre nós, que haja, Senhor Deus, sentimento, Senhor Deus, aos nossos próximos, nossos irmãos, Senhor Deus, que possamos ser unidos pelo amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa igreja, nas nossas vidas, nas nossas famílias. Seja, Senhor Deus, com os novos convertidos, que eles possam ser fortalecidos pelo Teu amor, pela Tua grandeza, Senhor Deus, que cada dia eles sintam o desejo de estar aqui na Tua casa, louvando e engrandecendo o Teu nome conosco, Senhor. Que cada vez mais sejamos unidos pela fé, Senhor Deus. Dando sabedoria para cada um de nós, discernimento, Senhor, da Tua palavra. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa igreja, Senhor Deus. Continua, Senhor Deus, com as mãos estendidas sobre nós. Cada membro, Senhor, cada jovem, cada grupo, Senhor Deus, que aqui se encontra.
louvando, Senhor Deus, o grupo diaconal de louvor e das crianças, Senhor Deus. Nós te entregamos, te apresentamos a ti, Senhor. Que o Senhor esteja conosco a todo momento. Senhor, dá-nos uma noite de paz. Perdoa minhas faltas, meus pecados. Toma, Senhor Deus, a minha vida nas tuas mãos, aqui nesse altar. Eu te agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Pai amado, Pai querido, continuando essa aliança com o teu povo, Senhor, que clama pelo teu nome, Senhor, nesta noite, Pai. Senhor Deus, eu coloco em tuas mãos, Senhor Deus, aqueles que ainda não puderam estar aqui, Senhor Deus, mas que o Senhor esteja com as tuas mãos estendidas sobre a cabeça de cada um, Senhor Deus, sobre o lar de cada um. Aqueles que necessitam, Senhor Deus, da tua bênção, Pai, que seja derramada dos altos céus, Senhor, nesta noite, Pai. Assim colocando, Senhor Deus, enfermo em tuas mãos, Senhor Deus. O Senhor sonda e conhece o coração de cada um dos teus filhos, Pai. O Senhor sabe aonde que está a dor, Senhor Deus. O Senhor que sabe aonde que está a ferida, Senhor Deus. Muitas vezes, Senhor Deus, às vezes a dor, Senhor Deus, não é só carnal, Pai, mas é espiritual, Pai. Às vezes, Senhor Deus, nós necessitamos de uma cura, Senhor Deus, que só o Senhor sabe, Senhor Deus, aonde nós necessitamos, Senhor, desta cura, Pai. Então, Senhor, sobre os enfermos, Pai, que o Senhor esteja com as tuas mãos ungidas, curando, Senhor Deus, salvando e libertando, Senhor, o teu povo, Pai, de toda dor, de toda inflamação, de toda mágoa, de toda tristeza, Senhor Deus, de tudo aquilo, Senhor Deus, que tem afetado os teus servos, Pai. De tudo aquilo, Senhor, que tem tirado a paz, Senhor Deus, dos teus servos, Pai. Das noites, Senhor, que não tem deixado, Senhor Deus, dormir, Pai, com dores, Pai. Ou, Senhor Deus, também, Senhor, com batalhas espirituais, Pai. Ou, Senhor Deus, vai diante, Senhor, do coração de cada um. Coloca as tuas mãos ungidas, Senhor Deus. Tira toda a dor, toda a tristeza, toda a mágoa, Pai. Tira toda a falta de perdão, porque a falta de perdão, Senhor, traz mágoa, Senhor, traz raízes de amargura, Senhor Deus, traz doenças, Senhor Deus. Então, que o Senhor venha curar, Senhor Deus, espiritualmente e carnalmente, Pai. Toma os leitos de hospitais, Pai. Toma as creches, Pai. Toma os lugares, Senhor, onde precisa, Senhor, das tuas mãos ser alcançada para derramar a tua cura, Pai. Toma em tuas mãos, Senhor Deus, a nossa família, Senhor, nossos familiares. Senhor Deus, aquele pecado que está em oculto, que traz amargura de sentimento, Pai. Que o Senhor venha estar, Senhor, contemplando esta noite, Pai. Perdoando os nossos pecados, Senhor Deus. Perdoando, Senhor Deus, tudo aquilo que tem afligido, Senhor Deus, o teu coração, Pai. E que nós temos feito, Senhor, o Senhor está entristecido, Pai. Então, diante da tua graça e da tua misericórdia, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados e sara, Senhor Deus, e cura, Senhor Deus, a nossa ferida, Pai. Eu te louvo e engrandeço o teu santo nome, Pai. Muito obrigado pela tua presença em nossas vidas. Eu te oro e te agradeço. Amém, Pai. Nós vamos cantar um louvor, que eu acho que é o meu louvor e o teu louvor. Vamos adorar o Senhor? Hino 171. É o meu e o teu. Cada vez que eu oro, eu vejo que eu sou esse louvor aí. Mas não vai pelo número, irmão. Vai pelo louvor. Vocês estão indo tudo pelo número. Vocês estão indo tudo pelo número. Qual é o título desse louvor? Avivamento, irmão. Vocês estão pensando em número, né? Mas a gente vai, nesse momento, adorar o Senhor. Salmo 118, verso 8. Salmo 118, verso 8. Melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. O Marquinhos estava orando e eu estava com esse texto no coração para ler, né? E nessa noite nós vamos confiadamente no Senhor pedir a Ele para nos avivar. Por isso que eu falei assim, a nossa oração, a minha oração, a tua oração. Porque a gente está no decorrer dos anos, a gente está na metade dos anos. A gente está na metade do caminho. E muitas vezes o desejo de parar vem. Muitas vezes o desejo de ficar pelo caminho vem. Mas aviva no Senhor. Eis a nossa petição. Então vamos ficar em pé.
você vai ter oportunidade nessa noite também de ofertar na casa do Pai, entregar seu dízimo e a sua oferta para a glória do Senhor. Amém? Aviva-nos, Senhor, ó, dá-nos teu poder de santidade, fé e amor, reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Desperta-nos, Senhor, ó, faze-nos fluir as ricas bênçãos divinas, primícias do poder. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Renova-nos, Senhor, inspira mais amor, mais zelo, graça e abnegação, a bem do pecador. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, ó Deus, por esse momento de louvor e adoração ao teu santo nome, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pelas ofertas, pelos dízimos aqui entregue na tua casa, por vidas, ó Deus, entregue no seu altar, ó Deus. Senhor, te pedimos no nome de Jesus que o Senhor venha suprir cada necessidade, ó Deus. Muito obrigada, Deus, por esse momento. Continue falando conosco, ó Deus, agora através da tua palavra, ó Deus, que nesta noite nós possamos, ó Deus, ouvir a tua palavra, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco, ó Deus. Usa o teu servo como o Senhor tem usado, ó Deus, a cada dia. Obrigada, no nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Abra a tua Bíblia. Melhor, vou te dar essa colher de chá. Senta aí. Isso. Abra a tua Bíblia. Obrigado, diaconisa. Neemias, capítulo 4. De Neemias eu vou para Abacuque na semana que vem. Tenho 3 mensagens de Abacuque, cada uma mensagem em cada capítulo. Eu gostaria que você estivesse aqui. Ah, pastor, por que o senhor não vai até o final do livro de Neemias? Porque a gente já falou de bastante coisas e até de coisas que vão acontecer lá na frente. A gente já citou, certo? Tem coisas aqui que eu já citei de capítulo 6, tem coisas que eu já citei lá da frente, tem coisas que Neemias vai passar lá de exploração, que Neemias vai dar o exemplo, vai corrigir, mas eu creio que do livro de Neemias a gente teve uma porção muito bacana da palavra do Senhor. Então, gostaria, nessa noite, de falar do capítulo 4. Capítulo 4 de Neemias, do 1 até o 17, parte A. Quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado, indignado e começou a zombar dos judeus.
na presença de seus irmãos e dos exércitos de Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que pode acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Versículo 4. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles e faz com que seja o despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Assim reconstruímos a muralha e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começavam a fechar as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficarão sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos. E assim vamos fazer com que a obra pare. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes: de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Então pôs o povo por família nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma expansão, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles. Lembre-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes que estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Amém? Você pode repetir o versículo 14, em nome de Jesus? Amém? Já oramos, vamos avançar logo para a mensagem. Eu disse na semana passada que o capítulo 3 era o capítulo mais importante, porque além de Deus ter dado uma estratégia, foi o capítulo em que foi colocado em prática aquilo que o Senhor colocou. Mas esse também é um capítulo muito importante. Acho que todos os capítulos de Neemias são importantes, mas eu disse que o 3 era o mais importante. Mas esse daqui tem uma tonalidade muito clara. Ela tem o tom da defesa que temos que ter. Aprender a nos defender. Nós sabemos que quando vamos construir algo, reconstruir algo, transformar algo, mudar algo,
Primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente vai lidar, a gente vai trabalhar com oposição. E nós já falamos. Oposição vinda de fora, vinda de dentro. Oposição de pessoas que estão do lado de fora, que não faz parte do nosso contexto, mas também de pessoas de dentro. A questão da obra de Deus é assim, né? Sempre que a obra de Deus passou a existir, teve oposição. Você sabe, por exemplo, que quando Jesus nasce, qual foi a primeira oposição que levanta? O inimigo das nossas almas. Jesus já estava começando o seu ministério. Quem tentou derrubar Jesus? O inimigo das nossas almas. A igreja foi levantada. Quem tentou derrubar a igreja? O inimigo das nossas almas. E a gente sabe que tudo isso tem um contexto. Contexto justamente que o inimigo das nossas almas quer parar a obra. Não adianta a gente falar, por exemplo, que, pastor, a gente vai avançar na obra e não vai ter oposição. Toda vez que você pensa em fazer algo para o Senhor, você pode contar que vai ter oposição. Às vezes até dentro de casa. Às vezes você vai ouvir uma coisa que você não queria ouvir dentro de casa. Esses dias eu tive uma ideia que eu vou contar aqui. Eu estava sonhando em tocar um louvor. E aí eu falei assim, meu Deus, louvor é assim, né? Tem hora que fala muito com você, tem hora que não fala tanto. Mas tem hora que você fala assim, cara, tu imagina eu cantando esse louvor e como eu não canto? Chamei 3 pessoas para cantar. E essa música é chata. Eu falei, pô, tá bom, esquece. A oposição se levantou. Não, com a questão do louvor, não, essa música é chata, mas eu estava vibrando com a música. Vibrando com o louvor, né? Mas assim, às vezes acontece, por exemplo, quando a gente vai falar de alguma coisa, daquilo que o Senhor coloca para a gente, as pessoas se levantam e dizem assim, isso vai dar certo não. Isso daí vai ser uma coisa que vai passar e vai ficar pelo meio do caminho. E aí eu queria pensar com você num tema, vencendo os ataques que a gente pode encontrar naquilo que o Senhor tem colocado para nós. A primeira coisa que eu penso é, a obra de Deus sempre será alvo de oposição. Do versículo 1 até o versículo 3 diz assim, quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. No capítulo 2 em diante, a gente vai ver que fala desses homens. E a Bíblia diz que eles não queriam, de forma alguma, o bem de Judá, de Jerusalém. Só que eles se levantam com pelo menos 2 armas: zombaria e menosprezo ou desprezo. Quando ele diz assim, falou na presença dos seus irmãos que estão fazendo esses fracos judeus, pensam que isso vai acabar num só dia? Acaso vão oferecer sacrifícios? Vão acabar a obra num só dia? Será que das pedras dos montões de entulho que foram queimados conseguirão tirar pedras novas? Quando você olha para esse texto, você vê que o cara vai justamente contrário àquilo que estava acontecendo. Você sabe qual era o tamanho dos muros de Jerusalém que estavam sendo reconstruídos? Quando Neemias chega ao 52º dia, ou ao dia 52, Neemias reconstrói 4.018 metros de muros. Aí você pensa para mim assim, pastor, 4 quilômetros de muro, de um tijolo desse normal que a gente faz, já é difícil você reconstruir em 52 dias. O que dirá você reconstruir uma muralha de 4 metros ou 4 quilômetros, 4.000 metros, ou 4 quilômetros, em 52 dias, sendo que
essa muralha tinha 12 metros de altura e 8,5 metros de largura. Tamanho, isso daí eu tenho esses dados, se você pesquisar na internet, você vai ver. Eu entendo que é esse dado mesmo, pelo que eu lembro da outra vez que eu também preguei, era mais ou menos, era isso aqui mesmo. Tem até uma foto dos muros. O cara olha para o muro e vê que a construção é grande, que a obra é boa, que aquilo vai trazer o que se espera. Quando a gente reconstrói alguma coisa, quando a gente constrói alguma coisa, quando a gente faz alguma coisa, a expectativa é que aquilo que a gente está fazendo, reconstruindo, é que aquilo dê o retorno. E uma muralha de 12 metros de altura por 8,5 de largura significava dizer que aquela cidade de Jerusalém voltaria a ter segurança. Mas eles vieram, ainda que eles estivessem vendo, eles usam de zombaria, eles usam de menosprezo. Como quem diz o próprio Tobias, ele diz assim: mesmo que construam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Quantas vezes a gente vai fazer alguma coisa e as pessoas menosprezam o que a gente quer fazer? Isso é verdade, irmão. Isso daqui é algo que está justamente presente na nossa vida, porque nós estamos trabalhando na área espiritual. Neemias estava reconstruindo o físico, mas estava apontando para algo espiritual que Deus estava fazendo no meio do povo. Você pode pensar comigo, por exemplo, dali em diante, o templo, reconstrução do templo, a questão da lei, voltando à lei do Senhor sendo aplicada, o povo se reunindo novamente em adoração, o povo se reunindo no templo para adorar. Tudo isso é algo que envolve, além do cunho físico, além da obra física, o cunho espiritual. Por isso que o inimigo se levanta. Por isso que o inimigo usa pessoas para parar a obra. Quando você olha Neemias e o povo trabalhando, né, nisso daqui, você vê qual é a reação. E aí eu começo a pensar, como é que a gente pode vencer os ataques? Como é que a gente vence os ataques do inimigo? Como é que a gente vence? Como é que a gente vence, irmão? Oração. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra o quê? Principados e potestades, hostes que atuam nas regiões celestiais, né? Os demônios, a influência maligna. E quando nós falamos de influência maligna, nós não vencemos na força do braço, vencemos na oração. Vencemos no momento em que nós buscamos a oração. E aí, Neemias faz uma oração. Se Neemias fosse cantar um louvor, que louvor Neemias cantaria? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando a vitória vai se arrepender, é esse? Ou então, como é que seria a oração de Neemias? Senhor, permita eu dar uma banda nele, permita eu pegar ele, permita eu acabar com a vida dele. Neemias, na sua oração, no seu contexto da oração, você pode ler, ele pede justiça. E não é errado, não. Uma das coisas que eu aprendi na vida cristã, você pode chamar Deus de duas formas para suas batalhas. Como seu advogado para te defender, ou como juiz. Então ele clama a Deus por justiça. Está vendo, Senhor? É isso aí. Olha o que eles estão fazendo. Errado não. Não é errado. Eu me lembro de Senaqueribe, então, quando levanta dizendo que ia contra o povo de Judá, e o rei ora, dizendo, eles estão vindo contra. Deus levanta 185 mil
e mata 185 mil com apenas um anjo. Ele dá ordem a um anjo que mata 185 mil do exército assírio, que estava querendo vir. E quando você olha esse contexto, você vê que Neemias ele ora. Primeiro contrafronto, ele diz assim: ouve ao nosso Deus, estamos sendo desprezados. Faz com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles e faz com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não era o que eles estavam querendo? Então faça isso. Seja justo, Senhor, porque eles estão atrapalhando aquilo que o Senhor colocou. Não encubras a sua iniquidade e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocam a ira na presença dos construtores. Está clamando ao Senhor por justiça. Cuidado quando você clamar ao Senhor por justiça, porque Deus é justo. E pau que dá em Chico, dá em Francisco. Aí você fala assim: Senhor, igual a Neemias faz aqui, pega aí e puna ele porque ele está assim. Aí o Senhor fala assim: você também é errado. Você também não é 100%. Você também é assim, assim, assim. Por isso que eu falei do louvor. Quando a gente ora, que a gente busca o Senhor, a gente percebe que a gente não é 100%. Mas toma cuidado quando você clama ao Senhor por justiça, porque a justiça bate dos dois lados. E em você e no outro. Não é isso? Quando você olha, por exemplo, Neemias no versículo 6, ele diz assim: assim reconstruímos a muralha e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo. Como vencer, irmãos? Como vencer a oposição? Mantendo a gente, se mantendo animado, se mantendo de pé. Irmãos, as coisas mais contagiantes não é gripe, não é resfriado, nem Covid, é desânimo. Desânimo bate ele se alastra. E aí, quando Neemias fala uma coisa aqui, ele diz assim: assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Se a gente tem ânimo para fazer, se a gente se envolve, se a gente se lança para fazer, o Senhor nos aviva. E quando, por exemplo, nós olhamos para isso aqui, você está falando de um tempo, na metade da obra. E na metade da obra, a gente pode pedir e deve pedir ao Senhor: anima-nos. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Quando diz Abacuque falou uma coisa muito interessante: ouvi a tua voz e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Porque se a gente deixar, o comodismo bate, irmão. O ânimo vai embora. E, na verdade, o inimigo consegue o que ele quer. Convenhamos. Nós vamos ver lá na frente qual é a estratégia do inimigo para parar a obra. A palavra do Senhor diz que Neemias ora, e Neemias diz que reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade na sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas quando você fala disso, uma coisa é certa: a oposição ela se intensifica. Você lembra? Quantas pessoas eu citei no capítulo 2 de Neemias? Quantos foram os opositores? Oi? No livro de Neemias, no capítulo 2, foram 2 opositores. Já no capítulo 3, teve já o terceiro, Gesem. Lembra disso? No capítulo 2, Sambalat e Tobias. No terceiro, Gesem. No capítulo 7, no capítulo 4 que nós estamos, vamos lá, versículo 7. Mas quando Sambalat, Tobias, os árabes, os amonitas, os asdoditas, começou a se espalhar o quê? Oposição. A oposição ela foi crescendo. E quando a oposição cresce, é aí que a gente tem que entender que a gente está na direção certa. Quando a oposição cresce, a oposição se intensifica e com ameaças e violência.
nesse contexto. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quando Sambalate, Tobia, os árabes, amonitas, asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram o quê? De comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Ponto. Então, Tobias, Sambalate, Gesem, os árabes, os asdoditas, fecharam o cerco. E de comum acordo tiveram a ideia de parar a obra. Você lembra que lá em Esdras capítulo 4 vai dizer que estes, Sambalate e Tobias, estavam lá, já tinham mandado uma carta para o rei Ataxerxes e conseguiram parar a obra lá na primeira tentativa de reconstrução. Eles não só não pararam, como continuaram e aumentaram o seu poder de fogo. Aumentaram o seu poder de fogo. O que a gente pode fazer para parar essa obra? É especificado aqui, caracterizado aqui a figura de Satanás. Literalmente, porque Satanás tentou parar Jesus, Satanás tentou parar a igreja, Satanás ainda hoje tenta parar a igreja. Você não pense que você está vivendo. Um dos grandes erros que a gente acha é que viver uma vida cristã é uma vida normal. Não é. Se você pensa que você está vivendo uma vida normal, está errado. Porque a vida cristã, ela tem essa questão do inimigo querer parar você e a mim. Mas querer parar mesmo. E aí ele usa de estratégias. Se você for ver no texto de capítulo 4, você vai ver que eles pegaram e começaram a falar com zombarias, eles começaram a menosprezar até uma raposa. O que é uma raposa diante de uma muralha? Uma raposa empurra isso aí e cai. E agora ele tem uma outra estratégia. E eu penso que a estratégia não mudou. Continua igual. Você quer ver? Versículo 11. Versículo 10 e vamos para o versículo 11, depois eu volto no versículo 9. Então os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças, e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir o quê? A muralha. É tanta batalha, é tanto enfrentamento que o ânimo começa a ir embora. As forças começam a acabar. Está aqui tipificado totalmente o que a gente vive. Por isso que eu cantei esse louvor aqui: aviva, Senhor, aviva-nos. E aí, quando diz a palavra, os carregadores já não têm mais forças e os escombros são muitos. Uai, até ali estavam com ânimo. Neemias falou assim, o povo tinha ânimo, mas depois começou a enxergar os muros, os tijolos, a massa já com muita coisa, já é muita coisa para nós. No meio do caminho, bate o desânimo, no meio do caminho, bate a dificuldade, mas sabe por quê? Por causa das batalhas. É paulada de tudo quanto é lado que a gente vai tomar na igreja. É paulada de tudo quanto é lado que um pastor vai tomar na igreja. A verdade é essa, irmão. Estava ouvindo um pastor que eu não sou muito fã da política, do lado político dele, não. Que eu acho que não concordo. Mas uma coisa é certa, ele falou assim: pastor que se levanta para fazer a obra não tem oposição, não é pastor. Não está fazendo o que Deus quer mandar fazer. Se a igreja que está fazendo a coisa não tem oposição, não é igreja. E aí eu fiquei olhando, é verdade.
Eu não vou falar o nome dele, porque eu já falei que eu não gosto da parte da política dele, né? Mas a verdade é essa. A igreja foi feita vai viver na oposição. E a oposição ela é tão ferrenha que ela começa a tirar forças da igreja. O inimigo é tão ferrenho que começa a tirar forças da igreja. Só que, no versículo 11, no versículo 10, eles declaram com a boca deles assim: nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Os carregadores já não têm forças mais e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Versículo 11. Os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficarão sabendo, escuta essa, nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos. E assim vamos fazer com que a obra pare. Você está conseguindo enxergar Satanás aqui? Eu enxergo Satanás. Aqui, nesse texto aqui. Da seguinte forma. Ele não quer te tirar daqui. Da seguinte forma. Ele não quer acabar com a igreja, fechar a igreja. Ele quer paralisar a igreja. Você entendeu? Estratégia de Satanás durante a história. Fala contra a igreja, fala mal da igreja. Usa um monte de gente para falar mal da igreja. Aí quanto mais ele bate na igreja, mais a igreja cresceu, mais a igreja se expandiu. Aí Satanás olhou assim, verdade. A igreja expandiu, eu não consegui acabar com a igreja. Agora eu vou para o meio deles. E vou matar eles lá dentro. É isso aqui que está acontecendo. Misericórdia. Vamos entrar no meio deles. Vamos pegar uma galera que não é crente, vamos botar no meio deles. Isso é verdade. Teve uma época que teve um movimento aí. Escuta essa. Teve um movimento que eu recebi e eu falei assim, será que é isso? E deve ser mesmo. Um movimento aí de um grupo, de um partido político que queria infiltrar membros do partido político dentro da igreja. Que se dizia crente, se fazia membro das igrejas, mas que começaria a difundir as suas ideologias dentro da igreja. Não sei se algumas igrejas foram alcançadas com isso. Eu acho que sim. Mas esse é um movimento que existia sem ninguém fazer o alarde. E eu fiquei aqui assim, falei assim, tem que ficar de olho até quem vem. Até quem está muito solícito. Porque você não sabe, na verdade, está querendo o quê? Destruir. Quando eu olho para isso aqui, irmãos, eu estou falando isso aqui é uma coisa muito séria. Dentro da obra, eles querem matar dentro da obra. O inimigo quer matar a gente dentro da obra. O que é isso aqui? Olha, eu vou ler o versículo de novo para vocês não ficarem espantados comigo, mas é o texto. Ele diz assim, os nossos inimigos diziam entre si, eles não ficarão sabendo. O que é isso? Falta de discernimento, falta de oração, falta de vigilância da igreja, do povo. Eles não ficarão sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos. Vamos chegar no meio deles e vamos fazer o quê? Matá-los. Tirar as forças e fazer com que eles sejam paralisados. E matar aqui é você matar, roubar e destruir, mas é você justamente fazer com que a obra pare. Quando eu olho para isso aqui, eu vejo que a oposição se densifica. É por isso que a igreja é chamada a orar, a buscar. O maior dom que a igreja precisa ter é o dom do discernimento. Do que a gente ouve, do que a gente está se relacionando, com quem a gente está se relacionando e ficar atento. Porque verdadeiramente isso daqui é real, muito real, muito.
A palavra do Senhor diz que Neemias faz uma oração aqui. Ele diz assim, ou melhor, ele toma uma posição no versículo 9, eu vou voltar um pouquinho. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Porém, nós oramos ao nosso Deus. Como é que a gente vence essas investidas? Orando. E aqui ele coloca um outro contexto, uma outra coisa. Guarda, quer dizer vigilância, quer dizer olhos abertos, quer dizer estar pronto, quer dizer vigiar. Não adianta só orar se não vigiar. Não adianta só vigiar e não orar. A igreja ela precisa se prontificar para a obra orando e colocando a mão na massa e colocando mesmo, abrindo seus olhos espirituais, abrindo aquilo que o Senhor quer. A palavra do Senhor diz no versículo 12, melhor falando, os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes, de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. A palavra do Senhor diz que Neemias colocou, então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com suas espadas, suas lanças e seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não tenham o quê? Medo deles. Como é que a gente vence essa batalha? É orando, é vigiando, é fazendo a nossa parte, é fechando as brechas. Aqui é interessante. A palavra do Senhor diz que ele colocou o povo por famílias. É fato, é muito certo dizer, falar isso, porque se a família está mal, a igreja vai mal, o povo vai mal. Se a família está unida no mesmo propósito, a igreja, o povo vai estar unido no mesmo propósito. E ele coloca por famílias. Mas no versículo 14 ele diz assim, não tenham medo deles. Lembre-se do Senhor grande e temível e lutem. Reparem, irmãos, como é que a gente vence a oposição da obra do Senhor? Oração, vigilância e ação. Lutar. A gente precisa entender que quando Neemias vê que a situação estava indo longe, caminhando para aquilo que não era da vontade do Senhor, caminhando para um desânimo, caminhando para parar a obra, ele ora ao Senhor e ele diz assim, olha, não tenham medo. Sabe por quê? Porque é maior o que está conosco do que o inimigo das nossas almas. Por que nós não podemos ter medo? Não precisamos ter medo? Porque o Senhor foi que levantou esta obra. Lembrem-se do Senhor. Lembre-se do Deus de vocês. Trabalhe como se tudo dependesse de vocês e confie em Deus, porque é melhor você confiar em Deus do que você confiar no homem, mas continue. Grande, o Deus é grande e temível. E ele diz assim, lutem pelos seus irmãos, lutem pela sua casa, lutem pela sua igreja, lutem pela obra que o Senhor tem colocado nesse lugar. Não deixe, não pare. Ainda que as coisas sejam difíceis, ainda que as coisas não pareçam, que não tenha resultado. Ainda que pareça que a gente ore, que a gente vai daqui a pouco entrar numa semana de oração de novo, uma semana mais 21 dias de jejum e oração, ainda que as coisas não aconteçam, continue lutando, continue avançando. Sabe por quê? Porque a obra não é para parar. A obra de Deus não é para parar. Deus não chamou Neemias para fazer ou para bater uma laje simplesmente. Deus chama Neemias para uma reconstrução. Deus chama Neemias para algo maravilhoso, para algo poderoso. Deus chama Neemias para fazer algo sobrenatural, algo que Deus queria usar a vida dele, queria usar a vida desse povo.
Então ele diz ao povo, lembre-se de Deus, lembre do Senhor. Quem foi que separou essa igreja? Quem foi que separou o povo para você? Quem foi que separou aquilo que Deus colocou para você? Quando eu olho para esse texto de Neemias, eu não posso parar. Quando eu olho para esse texto de Neemias, eu não posso deixar, irmãos, que o desânimo bata a minha porta. Porque se o desânimo bate a minha porta, como eu disse há 2 semanas atrás, se o pastor para, a igreja morre. Eu não posso. Com todo respeito, eu não estou falando que você está dependendo de mim, mas isso aí foi eu ouvir do pastor Hernando Dias Lopes e do pastor Dorinha Júnior. Se o pastor corre, a igreja anda. Se o pastor anda, a igreja para. Se o pastor para, a igreja morre. Por isso que a gente tem que estar em movimento, por isso que a gente tem que estar sonhando, por isso que a gente tem que estar se apegando, por isso que a gente tem que ter alguma coisa a fazer. Quem foi que disse que a igreja não tem que ter alguma coisa a fazer? A igreja precisa ter alguma coisa para fazer, porque senão ela para, ela fica igual água no dia para dar mosquito da dengue. Água parada dá o quê? Mosquito da dengue. E traz o quê? Doença. Quem foi que disse que a igreja tem que ficar parada? Ah, pastor, aí eu estou cansado, tenho tempo. Tudo. Eu lembro do meu pastor Aurélio Lopes, que as irmãs já falavam para ele assim, pastor, a gente não tem tempo. E saía da igreja 12:30, domingo de manhã. E ele ainda falava de púlpito assim, crente tem que ter hora de chegar, não tem que ter hora de ir embora, não. Ele ainda pregando, em 12:30, nunca esqueço. Aí a gente fica assim, né, nessa coisa assim. Se a gente não tem o que fazer, se a gente não vai fazer nada, aí a gente pode dizer que a gente baixou as armas. Aí a gente pode dizer que o inimigo conseguiu. Aí a gente pode dizer que o inimigo paralisou a obra. Eu estou falando nisso no contexto físico, espiritual, total. Se a igreja não tem o que fazer, ela, na verdade, ela está justamente como o inimigo quer. A igreja que se reúne só aos domingos, quarta-feira, e só isso, ela vai diminuindo, vai definhando, vai diminuindo e vai definhando. Por isso que nós precisamos, como igreja, fazer alguma coisa para o Senhor, reconstruir, aprender alguma coisa nova, inventar alguma coisa no meio da igreja. Ah, pastor, isso aqui é bacana. Ah, nós queremos fazer isso aqui, nós queremos fazer um jogral, nós queremos fazer... Faça. Meta bronca, faça. É para o Senhor, é para a glória do Senhor, faça. Nós queremos fazer uma coreografia especial para o dia tal. Pega, coloca a mão e faça, porque é isso que vai deixando a gente ativo. Na verdade, eu sempre tive um pensamento: ah, pastor, nós precisamos nos consagrar para fazer a obra. Eu concordo em grau, número e gênero. Mas eu vou dizer uma coisa para você: quando mais fazemos a obra, mais precisamos buscar nos consagrar. Quem menos se consagra, quem menos faz a obra. A verdade é essa. Pelo menos é o que eu percebo. Porque você sabe que você está querendo fazer e as coisas não são do jeito que você quer, e você só vai ganhar, só vai avançar se você estiver em oração, então você procura se consagrar para fazer aquilo do Senhor. Então faça, se mexa, coloque a mão, não deixe o desânimo bater, não deixe que o inimigo pare. Porque se o inimigo parar, irmãos, ele venceu. E aí você vai dizer assim, pastor, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Prevalece quando eu e você abrimos as portas da igreja do Senhor para ele. E era o que eles estavam querendo fazer. A igreja vai estar aberta quarta, domingo de manhã, domingo à noite. Mas aí, quando ela não sai para ganhar vidas, quando ela não ganha vidas, quando ela não cresce, o inimigo está conseguindo o que ele quer. Aí você diz assim, a porta do inferno não prevalece, mas a porta da igreja está aberta. Mas é uma porta que não está frutificando. Eu estou chamando a tua atenção para o que o Senhor tem colocado diante desse texto para mim. Eu digo para você muito claro que nós precisamos lutar contra essa oposição.
E vamos lutar como? Com oração, vigilância e ação. Somente. Senão você não consegue chegar em lugar nenhum. E eu digo para você, assim muito claro, é que a gente representa um povo. E se um faz, o outro não faz, todo o povo sofre. Estou aqui pagando meu alto preço, pagando preço. Meu alto preço não, quem pagou o alto preço foi o Senhor. Lutando, me consagrando, orando, jejuando, evitando pecar. Aí vem um que está no meio e não está nem aí fica olhando para a mulher dos outros, aí vai, está doido para fazer, doido para pecar mesmo. Não estou falando que é aqui não, mas é um contexto geral. E aí abre uma grande brecha para o inimigo infiltrar o pecado no meio da igreja. Nós precisamos estar alertas, precisamos orar, estar vigilantes, precisamos estar ativos. A palavra do Senhor diz que Neemias, capítulo 15, olha só, quero que você pense isso comigo, capítulo 4, verso 15. Pensa comigo aqui. Versículo 15, ele diz assim: quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado os planos deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra. Sabe o que aconteceu aqui? Resisti ao diabo e ele fugirá de vocês. Ponto. Resistiu? Firme. Esteve em oração. Não deixou o desânimo bater, continuou, avançou. O inimigo bate em retirada, cara. Sabe por quê? Porque o Senhor é que nos sustenta. E a palavra do Senhor diz assim, olha, quando nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado os planos deles. Sabe por que Deus frustrou o plano dele? Porque tinha um povo que estava atento. Tinha um povo que estava orando. Tinha um povo que não deixou o desânimo bater. Tinha um povo que estava em ação. Enquanto construíam, vai chegar isso lá na frente, um estava com a espada e o outro estava lá construindo. Enquanto um trabalhava de dia, o outro estava em oração, estava intercedendo ao Senhor. Enquanto um estava trabalhando na obra, tinha alguém sustentando esse povo em oração. E aí, nós só vamos vencer, irmãos, e Deus frustra os planos do inimigo, os planos dele, os planos daquele que se levanta, porque a palavra do Senhor diz que eles estavam em oração, estavam prontos para ser usados pelo Senhor. Repara uma coisa, você sai da cidadela de Suzã e vai até Jerusalém. Alguém lembra qual era a distância? Qual era a distância? 1.500 quilômetros. Da onde Neemias sai para Jerusalém? Você vai tudo isso. Você carrega todas as madeiras até lá. Olha, escuta. Vamos embora. Dá as cartas dos governadores. Vamos caminhando. Chega lá. 3 dias de descanso. Vai vigiar a cidade. Faz todo o planejamento. Agora, na metade do caminho, vai parar? Depois de tudo que a gente já fez? Depois de tudo que a gente já se empenhou? Depois de tudo que Deus deu? Olha, quem foi que deu essa oportunidade para a reconstrução dos muros? Quem foi que deu? Não foi o Senhor que tocou na vida daquele rei e permitiu que ele conversasse com Neemias, dizendo assim, por que está triste o seu coração, Neemias? Não foi Deus? Porque Neemias ainda diz assim, orei ao Deus do céu e disse para ele, como não estaria eu triste se a cidade do sepulcro dos meus pais está em ruínas? E aí o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer por você hoje? Eu quero que o Senhor me dê carta, eu quero que o Senhor me dê madeira, eu quero que o Senhor me permita ir. E aí Deus me permite ir, e agora eles chegam aqui, estão encontrando oposição, e aí vão parar diante de um grande início, diante de uma grande obra.
É quando a gente olha assim, Deus deu para a gente uma igreja, Deus deu para a gente um ministério. Não posso desprezar o que Deus já fez. Posso? Não posso. Posso desprezar essa oportunidade que temos aqui? Ah, pastor, a igreja não vem às quartas-feiras. Se você chegar, escuta essa. Chegar para alguns irmãos aqui assim, irmão, vou suspender o culto de quarta-feira. Os primeiros a dizer que não pode suspender o culto de quarta-feira, os que não vêm. Mas perdem uma oportunidade de estar aqui. Que oportunidade é essa? Eu não vou suspender o culto de quarta-feira, não, irmão. Nós somos crentes, eu sei daquilo que Deus me chamou. Mas os primeiros. Mas por quê? Perde a oportunidade. E aí, Deus já nos deu tanta coisa. Uma igreja, um tempo bom. Pode ser que eu nunca vá experimentar uma perseguição até eu morrer. Porque ainda está longe a perseguição. O pessoal, a perseguição vai vir. Igual está no Oriente Médio, onde a igreja é perseguida. Então a gente precisa aproveitar, porque Deus já nos deu, e Ele tem nos sustentado, Ele nos sustentará. Glorificado seja Deus. Na palavra do Senhor diz, versículo 16, eles têm coragem, eles avançam, eles têm vigilância. No versículo 16, a palavra do Senhor diz, daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Outra coisa que me chama a atenção para eu encerrar. Vocês lembram quem era que estava reconstruindo os muros? Quem estava reconstruindo os muros? Alguma vez nesse texto de Neemias a gente falou de arquitetos, de pedreiro. O que a gente falou lá atrás? Perfumista, ourives, né? Ainda tinha um que era o cara lá da igreja, sumo sacerdote, que saiu do púlpito, desceu, foi para o meio do povo, meteu bronca no trabalho. Aí quando você chega nisso aqui, a palavra do Senhor diz que eles pegaram também armas. Isso aqui tão somente é o que Deus colocou para eles fazer, eles não abriram mão de fazer. Ainda que tinha que colocar a mão na espada e ficar de serviço lá. Você já percebeu, por exemplo, que Deus ele pode acrescentar alguma coisa para você fazer que você nunca pensou em fazer? Eu tinha um pensamento muito claro, por exemplo, quando eu queria ser pastor. Eu queria passar em todos os departamentos da igreja. Todos. O único que eu não consegui foi fazer a coreografia. Ali eu não me meti. Porque eu mandava ir para a esquerda, eu ia para a direita. Fazia assim, eu olhava para baixo. Todo desengonçado. Mas assim, Deus ele sempre acrescenta naquele que está disponível. Você percebeu isso? Deus sempre acrescenta, Deus faz desse pessoal segurança. Cara que vão lutar, cara de guerra. Enquanto uns estavam construindo, outros estavam ali. Nós falamos lá naquele povo que tinha seguranças, que tinha gente que trabalhava com segurança, trabalhava com guerra. Mas Deus separa aqui outros também para trabalhar. Quando eu olho, penso nisso aqui, irmão, eu posso concluir da seguinte forma: o inimigo não desiste de destruir a obra do Senhor, mas o servo de Deus também não pode desistir. O inimigo não desiste de arrumar estratégia para destruir a obra do Senhor, mas Deus também não desiste de usar a sua igreja. O inimigo não desiste, mas nós temos armas: oração, vigilância, coragem, unidade, fé. O inimigo não desiste, mas o Senhor é conosco.
O inimigo vai querer parar. Ele não desiste, mas ele só vai conseguir se eu e você deixarmos ele agir. O inimigo não desiste, mas Deus está aqui. O inimigo não desiste, mas ele quer que nós, o Senhor quer que nós avancemos. E aí, se acontecer alguma oposição, liga não. Joelho no chão, cara no pó, jejum, vigilância e avança. O inimigo dará em retirada e o Senhor dará vitória. Olhando para esse texto, a Bíblia vai me dizer que em 52 dias eles reconstruíram 4 quilômetros de muro de 12 por 8,5 de largura. 12 de altura e 8,5 de largura. Eram homens como eu, como você. Comedores de arroz e feijão igual a mim, igual a você. As pessoas que se mantiveram na posição e não arredaram o pé até que o Senhor desse a vitória a eles final. E o Senhor deu. Que Deus te abençoe. Que esse texto de Neemias venha te animar, venha te levantar. Que você não pare, porque não é a vontade do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Se você quiser aplaudir ao Senhor, aplauda. Resista, irmão. Resista o diabo e ele fugirá de nós. Eu tenho certeza disso. Amém? O que nós teremos aqui no sábado? Isso. Você já convidou alguém? Já convidou alguém? Convidou? Vai trazer alguém aqui para o sábado? Olha, então sábado nós estaremos aqui, né, na conferência da família. Ah, pastor, olha, no próximo almoço, a jantar que a gente vai ter dos casais, quem vai estar pregando esqueci o nome dele? Eliel do Carmo, lá da Rádio Melodia, né? Vai estar pregando no jantar dos casais. Não é agora não, né? Agora vai ser Deus, os que o Senhor separou, que vai ser usado para abençoar a tua vida. Eu estou preparando a mensagem de domingo, e aí o irmão pregou ela hoje, praticamente, no culto lá no trabalho. Eu falei, quê? Só que eu tive que sair na metade porque eu fui chamado para trabalhar. Aí eu falei assim, caramba, a mensagem que eu vou pregar domingo na igreja. Eu falei, pô, tu tá copiando de mim? Eu acho que eu vou copiar alguma coisa dele, porque ficou certinho. E assim, o Senhor separou esses homens para falar à família. Então, se você estiver aqui, eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração. Tá bom? Domingo de manhã, nós não teremos EBD. Nós estaremos vindo para cá, tomar um café da manhã e estaremos cantando louvor, passando a palavra ao pregador que vai também estar ministrando a família. O casal que vai estar ministrando a família. Que oportunidade, irmãos, que a gente tem. Não é isso? E à noite, você vai ter que ouvir o seu pastor, e eu tenho certeza que Deus usará a minha vida para ministrar no Gênesis capítulo 3. Já estou te dando até a cola de lá. Tá bom? Que Deus te abençoe. Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra lida, explicada nessa noite. Muito obrigado pelo exemplo daquele povo, Deus, que não arredou o pé, mas que se manteve de pé. Obrigado pela liderança de Neemias, que orou, que buscou, ó Deus, bem como todos aqueles que estavam com ele ali, Senhor, e o Senhor deu vitória na reconstrução dos muros de Jerusalém. Deus, que nessa noite, Pai, nós venhamos aprender com esse texto e repreendemos toda a investida do mal, toda a investida de Satanás, ó Deus, para tentar parar a tua obra. Nós repreendemos pelo poder que há no teu nome. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê ânimo, que o Senhor nos levante, que o Senhor nos levante, ó Deus, em oração, em jejum. Ó Deus, que a gente venha, ó Deus, ficar de pé. Ó Deus, resistir ao inimigo das nossas almas, porque ele fugirá de nós. E que, ó Deus, em um nome santo de Jesus, venhamos, ó Deus, ver, ó Deus, colher frutos, ó Deus, do trabalho como Neemias colheu, Senhor.
Em 52 dias eles reconstruíram os muros de Jerusalém. E que o Senhor venha nos dar bom êxito aqui também nesse lugar. Separa o teu povo, levanta o teu povo, para que o teu povo se consagre, para que o teu povo avance, para que o teu povo continue, porque eu tenho certeza que o Senhor tem separado cada um de nós para uma grande obra nesse lugar. Nós oramos e pedimos ao Senhor, em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Você pode cumprimentar o teu irmão que está ao teu lado. E assim estamos encerrados em nome de Jesus.